Nós chegamos aí à última aula, né? A última parte da aula 2, que estamos falando das normativas de Deus para a família. Só para você relembrar aqui o nosso projeto aí, né? Nós já tratamos da aula 1, a família foi planejada por Deus, e estamos aqui nessa aula 2. A família recebeu normativa. Hoje, o último ponto, a última norma, já é a preparação para a terceira aula aí. Então, a de hoje e a semana que vem a assembleia da outra, quando a gente voltar a tratar do assunto, a aula de hoje já é um preparativo para a aula 3. É a parte 8, Juninho, hoje? Parte 8. Então, que é a última parte aqui da família recebeu normativas de Deus. Então, nós já vimos que essas normas aí, ou ordens, ou padrões, regras dadas por Deus, envolve toda a família com o objetivo de conduzir a nossa família a glorificar a Deus, porque esse é o fim principal de todo homem. E aí nós já caminhamos um pouquinho aqui, falando hora de casamento, hora de família, em alguns pontos. Então vamos relembrar rapidamente. Então, as principais ordens de Deus para a família. Primeiro, você tem que depender de Deus. Uma família sem Deus é uma família deriva, irmãos. Talvez nem seja família, né? É simplesmente um grupo de pessoas num bote furado. Você precisa depender de Deus. A sua família precisa ter Deus dentro dela. Você precisa falar de Deus com seus filhos. Você precisa ensinar, instruí-los. Você precisa viver Deus na sua família. Nós já vimos também que a família foi chamada para viver em cumplicidade, né? Isso é muito mais do que companheirismo. Isso aqui é algo que junta companheirismo, unidade, lealdade. Tudo isso é cumplicidade. Ou seja, nós estamos juntos e ninguém poderá nos separar. Não é assim? Mais ou menos isso. Isso é cumplicidade de família. Nós vamos juntos até o fim. A ideia da responsabilidade, de que existe um padrão de funções que Deus estabelece para cada um de nós. Já vimos. A questão da indissolubilidade, ou seja, o casamento é para a vida toda, irmãos. Então, tenha essa ideia de que eu preciso ser feliz. Não, você precisa consertar o que está errado para ser feliz dentro da realidade do casamento, porque é assim que Deus propõe para nós. Depois falamos sobre a prioridade, a questão aí, né? Os cônjuges são uma só carne, né? Portanto, a prioridade é lógico, Deus acima de tudo, mas sua família aí como prioridade da sua vida. Casou, como Paulo diz, né? Casou, cuide das coisas de casado. Está solteiro, cuide das coisas do Senhor. Porque a ideia é que se você fracassar em família, você perdeu o maior ministério seu. Né? Você pode ser até um crente-taço, você pode ser até um pastor de renome, mas se você perdeu a sua família, cara, já era. Né? Você perdeu bem mais precioso que Deus te deu, porque a palavra do Senhor diz que quando nós encontramos um cônjuge ou uma esposa, isso é benevolência do Senhor. Se você perder isso, perder os seus filhos, que são herança do Senhor, você perdeu bem mais precioso que Deus te colocou nas mãos. Então, nenhum ministério, por mais bem sucedido, nenhum trabalho, nenhuma carreira profissional bem sucedida, supre ou se equipara o perder a família. Então, você tem que dar prioridade para ela. Vimos também da reciprocidade, né? Alguns vão chamar aqui de interdependência, mas essa é a ideia. Da necessidade da privacidade, já estudamos isso. Da santidade. E na semana passada nós tratamos da questão, focando um pouco mais sobre o casamento, o homem e a mulher, a questão da fidelidade, né? Lembrando que Deus odeia tanto o repúdio e, consequentemente, o divórcio. E hoje, na nossa última aula, nessa transição aí para a aula 3, que são os propósitos do casamento, eu quero falar com vocês sobre a intencionalidade, ou seja, fazer tudo com intenção. Eu preciso estar ciente
de que existem normas, e todas as normas ou as ordens que nós já mencionamos atrás têm que ser realizada com intenção, com intencionalidade. Eu preciso colocar isso dentro da minha agenda. Eu vou identificar aqui que eu estou precisando fazer mais na minha família. Ah, tal coisa. Então tá. Então eu vou criar situações porque eu tenho uma intenção clara de focar nesse ponto. O que eu preciso ensinar para os meus filhos? Você tem um plano de educação para os seus filhos? O que você precisa ensinar para os seus filhos? Ou você está vivendo? Você já pensou que dentro da educação dos seus filhos você precisa ter a intencionalidade de tratar com ele as questões espirituais, as questões emocionais, as questões físicas, as questões psicológicas, as questões sociais, as questões éticas, a questão de moralidade, as questões de sexualidade. Você falou, pastor, nunca pensei nesse trem não. O trem está indo e para onde aponta o nariz nós estamos andando. Se você está fazendo isso, você é louco. Para não te chamar de irresponsável. Porque o louco, pelo menos, ele faz insanidade, né? Porque se você pôs um filho no mundo, meu amigo, você tem que ter a intencionalidade de fazer desse seu filho melhor que você. Ele precisa ser melhor que você. Ele tem que ser melhor que você em todas as áreas, em todos os sentidos. E você tem que ter a intenção de fazer dele, não a sua cópia, porque isso é uma porcaria. Você tem que fazer dele melhor que você. E para fazer dele melhor que você, você tem que ter a intenção de treiná-lo. Agora, para treinar, deixa eu pegar os nossos esportistas aqui, né? A Adilson, a dona Letícia, campeã lá. Como que é a prova lá, Lê? Doar. Olha só, eu não estou dando nem meio, né? Nosso zagueirão não, é atacante, Gabriel, né? Parece o Garro, jogando bola. Tá. O pessoal que gosta de esporte aí, e de modo mais especial, o pessoal que está treinando para correr, para esporte. Tem como fazer um tipo de treinamento sem um script desse negócio? Se você quer atingir um objetivo, você tem que ter não sei como chama, um plano de treinamento, acho que esse é o termo. Ó, nós vamos fazer aquecimento, tem a parte nutricional, ó, você não pode comer tal coisa, você tem que dormir tantas horas por dia, você não pode beber bebida alcoólica, você não pode fazer... Não é assim que o atleta profissional faz? Tem que ter um plano de treinamento. Na educação dos seus filhos, você tem que ter um plano de treinamento. Você tem que andar com seu filho e aproveitar as oportunidades que vão aparecendo. E as que não aparecerem, você tem que criar. É intencional. Eu quero tratar do meu filho, por exemplo, sobre finanças. Ou sobre honestidade. Vou deixar cair 5 da minha carteira lá, vamos ver o que o Juninho vai fazer. Se ele vai achar e esconder ou se ele vai achar e me devolver. Eu crio uma intencionalidade. Eu lembro quando eu tinha, sei lá, uns 11 anos, e aí eu queria trabalhar, comecei a trabalhar num lugarzinho lá, numa relojoaria, e meu pai falou, não, para com isso, então minha mãe conseguiu um outro emprego para mim melhor, e eu ficava na loja lá, que era uma loja de calçados e roupas e tudo mais, e eu lembro que depois, né, que você fica assim, na hora e tal, meu pai intencionalmente fez com que eu achasse um dinheiro para ver como que eu ia lidar. Aí a minha mãe falou assim, e se você achar um dinheiro na loja,
O dinheiro não é seu. Você entrega o seu Oliveira. O seu Oliveira era o dono da loja. Se alguém vier reclamar, o seu Oliveira devolve, faz o que ele achar. Se ninguém vier reclamar, você achou dentro da loja, o dinheiro é do seu Oliveira. Veja, houve uma intencionalidade para me ensinar esse negócio. Ele não esperou eu ser testado no ao vivo e a cores, porque vai que eu pegasse o dinheiro, ia ficar feio depois, não ia? Ia. Então eles criaram a situação antes. Para que quando no ao vivo e a cores acontecesse, eu estava treinado, preparado. O que eu tinha que fazer? Você tem que fazer isso com seus filhos. Intencionalidade. Questão ética, questão moral, sexual, né, da sexualidade, financeira, profissional, espiritual. Você precisa treinar. É intencional. E essa intencionalidade, quando nós olhamos, eu até pular aqui a minha ordem aqui, vou lá para Deuteronômio 6, já que eu estou falando de educação de filhos. Eu convido você a abrir esse texto que é conhecido, nós já trabalhamos ele várias vezes. E aí, só quem está acompanhando o slide aqui, eu estou nesse ponto aqui, ó, do ensino, intencionalidade do ensino, tá? Eu não segui a ordem aqui, eu estou aqui, ó. Então, intencionalidade do ensino. Deuteronômio 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. O que é inculcar? Abrir a cabeça e colocar lá dentro. Colocar dentro da cuca. Inculcar. Você fazer com que ele fale assim, já sei. E você fala, você não sabe não. Presta atenção que eu vou falar de novo. E aí ele vai falar para você assim, eu já sei. E eu digo, não sabe não. Vou falar de novo. Isso é inculcar. Ele pode falar para você que já sabe. Mas você vai continuar falando. Até que no dia que acontecer ao vivo e a cores, ele consiga colocar em prática aquilo que você tanto falou. E pode ser que ele falhe. Mesmo ele falando assim, eu sei. Você vai ter que intencionalmente inculcar. O que mais? As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e essas palavras tu as inculcarás a teus filhos. Dessas palavras falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Toda vez ele vai falar para você, pai, eu já... Você fala, você não sabe não, escuta o que eu estou te falando. E fala de novo. É no assentar, é no andar, é no deitar, é no levantar. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal dentre os olhos. As suas ações e os seus pensamentos. Seu modo de pensar e o seu modo de agir tem que estar de acordo com a palavra. E você tem que inculcar isso nos seus filhos, que o modo dele pensar e o modo dele agir tem que ser de acordo com o padrão das Escrituras. E aí mais o verso 9. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Você vai respirar a palavra de Deus na sua casa. A música que você vai ouvir na sua casa são músicas que vão inculcar sobre Deus. Não é inculcar sobre a Visanvisa lá, como chama lá? A Ambev, a Visanbev. Não é da Ambev que você vai pôr a música lá. Ou aquela música da sofrência lá, que fala que o marido, não sei o que. Não, você não vai inculcar isso nos seus filhos.
Na sua casa, você vai inculcar das coisas da palavra de Deus. O filme que você vai assistir, o seriado que você vai acompanhar. Trazendo para a nossa realidade, é como se na tua casa vai estar escrito a palavra de Deus para todo lado. A sua playlist do carro tem que ser da palavra do Senhor. Nossa, pastor, querido, você tem que inculcar, cara. Porque se você inculcar qualquer outra coisa, ele vai aprender. Ele vai aprender. Então, na tua casa, nos umbrais da tua casa, escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, tudo que está dentro da sua casa tem que respirar sobre as palavras de Deus. Vai assistir um desenho com ele lá, meu amigo do céu. Todo mundo já está, até os descrentes já estão falando para você. Que tem desenho que você não tem que colocar, porque são desenhos que vão incentivar ideologias perniciosas aos seus filhos. Só que você não acredita nisso, porque pelo menos ele fica quietinho. Você não teve filho para não ter preocupação, meu. Ele é responsabilidade sua. Não para você simplesmente dar o de comer, de beber e de dormir para ele, para intencionalmente ensiná-lo. Ensinar a ser gente. Ensinar a ter empatia, ensinar a ter postura generosa, ensinar a amar a família. O duro que não tem como você não encostar, né? Não resvalar na realidade dualista do nosso mundo de direita e esquerda. Sinceridade, irmãos, você tem que ensinar o seu filho a ser conservador. Vou falar com todas as letras aqui, você tem que ensinar o seu filho. Porque todo mundo está ensinando ele a ser o contrário. Todo mundo está ensinando ele a desrespeitar a Deus, a desrespeitar a família, a desrespeitar a propriedade privada. Por isso que ele sai pichando os muros por aí. Por isso que ele entra roubando a casa dos outros. Se você, como pai, não tiver a intenção de ensinar o seu filho a ser gente, porque bicho ele já é, todos nós nascemos inclinados para o mal. Nós temos que treinar, domesticar. Sei que esse termo aí é meio esquisito de falar, mas é isso. Essa ideia teológica falha de que a criança nasce pura, isso aí é enganação. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado. A pecaminosidade já está em nós. O seu filho, você não precisa ensinar o seu filho a ser mentiroso, porque ele já nasce mentiroso. Você não precisa ensinar o seu filho a ser desonesto, a roubar no jogo, porque essa é a inclinação natural do coração dele. Você não precisa ensinar o seu filho a ser malcriado, ele já nasce malcriado. Você precisa ensinar o contrário. Você tem que inculcar o contrário. Você tem que gastar tempo para desconstruir e começar a construir novamente, porque já vem pronto. O provérbio vai dizer que a mãe que deixa o seu filho entregue a si mesmo vai passar vergonha. Se não fosse para você ensinar o seu filho nasceria com 40 anos. Se ele nasceu inseguro como todos nós nascemos, é porque existe um processo de aprendizado, um processo de necessidade de se inculcar o que tem que ser feito ali na cabecinha dele, do jeito dele andar. E mesmo assim, irmãos, você tendo aí toda a intencionalidade de ensinar certinho cada área, ainda assim nós não temos segurança de que o produto final vai ser bem sucedido, porque nós estamos tratando com um ser que o pecado corrompeu.
se não for a graça de Deus. O primeiro ponto que nós estudamos aqui é a dependência de Deus. Mesmo você fazendo direito, pastor, põe aí na lista, faz uma listinha, um checklist aí que eu vou fazer tudinho. Mesmo você fazendo tudinho, um checklist, ainda você corre o risco de dar errado. Porque o pecado corrói. Agora, você acha mesmo que deixando livre e solto, você tem a chance de ver o seu filho ser uma pessoa, ser gente? Ah, não vai, cara. Não vai. Os especialistas falam e nos alertam sobre a seguinte situação. Tem gente que fala assim, quanto tempo eu tenho meu filho, pastor? Os especialistas falam que geralmente você tem o seu filho até os 11, 12 anos de idade. Depois disso, ele é do grupo em que você o inseriu. Seja o grupo da escola, seja o grupo da igreja, seja o grupo do condomínio, seja o grupo da rua, lá da vila. Você não tem a vida inteira para treinar. Você tem 11 anos para treinar. E sabe o que a nossa sociedade fez? Tirou a figura do pai e da mãe da criança até os 11 anos. Ai, porque eu tenho que ganhar um dinheiro para dar um videogame para ele, coitadinho. Seu filho não precisa de videogame, ele precisa do ser. Ah, mas eu preciso dar um conforto mínimo para o meu filho. Você não precisa de conforto, precisa de você. O maior conforto dele é você. Aí nós tiramos as mães e os pais da jogada. E colocamos na mão do Estado. Quando ainda você pega uma professora, temente a Deus, um funcionário, temente a Deus, você fala, poxa, graça. Mas a maioria dos casos, irmão, você não tem isso. Já te disse isso aqui, vou repetir. Todo o dinheiro que você ganhou durante a infância do seu filho, para dar um conforto para ele, você vai gastar com um psicólogo na terapia dele. Além disso, irmão, você corre o risco de ter que pagar ainda uma casa de recuperação de drogados para ele. Você quis economizar, talvez, alguma coisinha aí durante a vida aí? Vai tudo em 2, 3 anos. Tudo que você economizou durante os 10, 12, 15 anos da vida dele, em 2, 3 anos, some. Só que nós estamos na corrida do rato, né? Então parece que está tudo certo. Intencionalidade. A hora de você passar tempo com seu filho, enquanto ele está contigo. E emocionalmente ele está contigo até 11, 12 anos. Depois disso, o que você fala já não vale mais nada. O que o miserável do outro filho lá fala também vale mais para ele do que o que você fala. É o amigo. E aí deixa eu te contar uma coisa. Tudo que você fez em 11 anos, se você colocar o seu filho para viver num grupo onde tem lá só um miserável, que o pai não teve a mesma intencionalidade de ensino correto sobre ele, esse miserável vai destruir tudo que você fez em 11 anos. Então, até o grupo que você tem que inserir o seu filho, você tem que ter uma intencionalidade desse negócio. Que tipo de ambiente que eu quero que meu filho frequente? Que tipo de grupo? É o grupo que vai estar orando no carnaval, buscando a Deus no carnaval, ou é o grupo que vai fazer um bloquinho para ir no Araraquarense? Que grupo que você quer? No 22, ou seja lá qual clube que você quer, no Náutico. Porque o grupo que você inserir é o grupo que ele vai seguir. Sem
intencionalidade, você já está fazendo um projeto para a vida dele. Mesmo que você não tenha intenção nenhuma, já está acontecendo. Agora a Bíblia diz, inculca. No assentar, no comer, no levantar, no deitar, dentro de casa, andando pelo caminho, aonde for, intencionalidade. Ensine. Eu te falei já de uma experiência que eu tive com a prima do meu pai, a Isabel, lá em Goiânia. Fui passar umas férias lá, um julho da vida, dezembro da vida, não lembro. Tinha nessa faixa de uns 10 anos. E nós, os primos lá, retando, brigando, não sei o quê, reclamando da vida, e ela tinha uma boa condição financeira, e os filhos dela reclamando, o cara tinha de tudo, mais um pouco, e reclamando da vida. Falou, peraí, pôs todo mundo no carro, levou a gente na cidade de Trindade de Goiás. Lá nessa Trindade de Goiás tem um hospital da Igreja Católica, na verdade é um orfanato, com todas as crianças que têm algum tipo de problema, né, alguma deficiência, alguma situação, e que foram abandonadas pela família. E ela nos levou, nós passamos um dia lá, ajudando a cuidar das crianças. Voltamos uma seda. No outro dia era prima abraçada com o primo beijando o primo dando chocolate para o outro. Mudou, pelo menos, não sei com os filhos dela, mas com a minha história mudou a minha história. Porque ela teve a intencionalidade de mostrar que aquilo que eu estava reclamando, eu não podia reclamar. É intencionalidade. Criar situações para ensinar. Abra sua Bíblia de novo lá em Deuteronômio 10 agora. Deuteronômio 10, 18 a 21. Deixa eu ver esse aqui. Diz assim, vou ler o 17 para fazer mais sentido aí. Deuteronômio 10, 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso, temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fosse estrangeiro na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez essas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Aí 22 ainda fala, com 70 anos os teus pais desceram ao Egito, agora o Senhor teu Deus te pôs como a estrela dos céus em multidão. Você precisa ensinar para os seus filhos a história, a sua história de vida. E o que Deus tem feito por vocês. Será que seu filho conhece quem você é? O que Deus fez na sua história? De onde que você veio? De que Egito Ele te tirou? Você precisa ter intenção de ensinar, para ele saber, ó, hoje nós somos esse povão aqui, mas antes, eu estava lá no Egito, cara. Nós éramos escravos, e o Senhor, nosso Deus, fez isso conosco. Nos tirou de lá. Você tem que ter a intencionalidade do seu filho entender de onde que ele veio. Quem são os seus avós? Qual que foi a realidade? Coisa boa e coisa ruim que aconteceu na vida. Para que ele não caia no mesmo buraco que alguém já caiu no passado. E para que ele seja melhor do que a geração anterior à sua. Ó, seu bisavô, cara, ele cara urbano, mas bebia para chuchu. Aí, perdeu tudo que tinha. Puxa vida. Não entra nesse caminho. Você vai seguir o caminho do seu bisavô? Você vai ser tão burro igual seu bisavô foi? Ele precisa conhecer a história. Você precisa ter a intenção de mostrar para ele
que ele pode ser melhor do que todos os antepassados dele. Agora, se ele não conhece a sua história, ele acha que ele é o centro do mundo, ele vai colocar os pés pelas mãos, porque não foi instruído. Nós já fomos escravos, você vai querer voltar a ser escravo? Nós já fomos estrangeiros, por isso agora, seja generoso com o estrangeiro. É isso que o texto está falando, que o povo tinha que ensinar os filhos. Olha, ame o estrangeiro, porque Deus, nós já fomos estrangeiros. Cuida do órfão, cuida daquele que está passando necessidade, porque nós já passamos necessidade. Talvez o seu filho tenha nascido já num contexto já de extrema prosperidade, que não sabe o que é roer um piqui, que não sabe o que é, sei lá, o que, né? Que a gente fazia, comer polenta. O que tem de hoje? Polenta. O que tem hoje? Polenta. O que tem hoje? Já sei. Polenta. Conta isso. Hoje eu falei, o quê? A mãe fez aqui, bem, estrogonofe de filé mignon, que é massinho para você. Quero uma bolacha recheada. O infeliz, a gente só comia polenta. E sem molho bolonhesa ainda, era só a polenta. E quando ficava de um dia para o outro, aí nós fritava a polenta. Você precisa ensinar a história para o seu filho. Intencionalmente. Intencionalmente, você vai deixar faltar o Danone preferido dele. Ele vai abrir a geladeira. Cadê meu Danone? Hoje não tem. Intencionalmente. Você precisa ensinar o seu filho, inclusive, a lidar com a frustração. Ai, não tem Danone. Não tem Danone. E não vai ter essa semana. Porque eu fui tratado na polenta. Eu fui descobrir Danone, sei lá, eu com quantos anos. Você precisa ensinar. Intencionalmente. Faça um plano de treinamento para o seu filho. Em todas as áreas. Então, isso aqui é a questão do ensino. Você precisa fazer isso. Mas deixa eu aproveitar o resto, senão não termino isso aqui nunca. Vamos lá, voltando para o primeiro ponto. Dentro da intencionalidade. Gênesis 1, 28. Onde Deus dá a primeira ordem, né? Registrada das Escrituras aí. Gênesis 1, 28. E Deus o abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Veja que a primeira ordem registrada das Escrituras é a respeito da procriação. A ideia da formação da família com o objetivo de gerar descendentes. Ah, pastor, tem casos e casos, tem gente que é estéril, não consegue, outros tiveram algum problema e tal. São exceções. A regra, na perspectiva bíblica, é você casar, constituir uma família e ter o quê? Isso, no plural. Porque é crescer e multiplicar. É você, seu marido. Não é isso? São dois, não são dois? 2 vezes 1, no mínimo. Dentro da regra de multiplicação, 2 vezes 0 não é multiplicação, porque não multiplicou nada, continua dá 0, né? Não é assim? Então, é 2 vezes 1, que é o menor patamar da multiplicação. Você tem duas pessoas, você, seu marido, você. Vezes 1, gera 2. Isso aqui não é uma perspectiva simplesmente bíblica, irmãos. Isso aqui é uma perspectiva de manutenção da sociedade. E não é para questão de aposentadoria, não. É uma questão de força laboral, simplesmente. Não estou pensando nem em aposentadoria. Se a cada 2 pessoas nós só tivermos um filho,
Daqui um pouco nós teremos a metade da população que tínhamos. Você vai envelhecer e vai ter a metade da população para te servir. O que vai acontecer? Isso vai ficar muito mais caro e muito provavelmente você vai ter déficit de trabalhadores e de áreas para ser executado. Ou seja, é dar um tiro no próprio pé. Existe uma intencionalidade. O que o mundo está falando para você? Você viva sozinho. Vai curtir a sua vida. Vai experimentar tudo que você quer experimentar. Não forme família. Seja pai de pet. Recentemente, você talvez, quem estava aqui todo dia vai saber, né? Mas um amigo compartilhando de que os filhos não tinham casado. E que os filhos, então, são adultos, não casaram, investiram praticamente só na profissão. E um deles tem 7 cachorros. Parabéns. O pessoal da Pedigree, da Purina, deve estar muito feliz com esse cara. Imagina comprar ração para 7 cachorros. Vai ser cliente VIP. É isso que o mundo está causando com a gente. Não se case. Quando eu cheguei aqui em Araraquara, eu fiz uma pesquisa com os adolescentes da época. E das 20 meninas que estavam na palestra que eu dei, 18 não queriam se casar. Não queriam formar família. Dentro da igreja. Isso é preocupante. Existe uma ordem. Porque viver sozinho é muito mais fácil. Você agregou mais um no barco, o barco dá uma balançada. Se você agregou mais 3, mais 4, esse barco não vai ficar estabilidade nunca na vida. Não é assim? É muito mais difícil. Mas você tem que ter a intenção. Deus nos deu uma ordem explícita de procriar. Por mais que... mas é tempos difíceis, pastor. Não sei o que. Não. Amigo, é tempos difíceis, sim. Mas muitas vezes nós não queremos ter filhos porque a nossa cosmovisão está errada. Não é porque os tempos são difíceis. Porque se você tivesse pensado em tempo difícil, você ia falar, dá um fim na vida, porque os tempos são difíceis. Então, cuidado, às vezes o foco está errado. A intencionalidade de procriar. Depois, a intencionalidade do casamento. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É intencionalidade. O dia que nós entendermos que a formação de família é algo intencional na cabeça do cristão, do crente, nós vamos parar e vamos refletir de que você precisa, para formar uma família, só de um homem crente e uma mulher crente. Pronto. A nossa sociedade enfiou na nossa cabeça que o casamento só é feliz se o homem for bonito ou se a mulher for bonita. Coitado dos feios, não vão ter chance nenhuma nessa vida. O padrão para você ter intencional de ter uma família é: você crê no mesmo Deus que eu creio? Creio, então vamos casar. Mas e incompatibilidade? Meu amigo, se você é crente, o Espírito Santo age na sua vida, você vai reconhecer quando você está errado, você vai pedir perdão, você vai mudar o que você tem que mudar, você vai aceitar o que tem que aceitar, porque é simplesmente um padrão de temor a Deus.
Você conhece alguém perfeito? Eu não conheço. Todo mundo tem defeito. Tem dia que eu não me aguento. Para não falar do você. Tem dia que eu olho e falo, não, hoje você tá demais, cara. Vai dormir que hoje, daqui a pouco... Então tem dia que nem eu me aguento. Eu falo assim, coitada da Clarice. Que se nem eu estou me aguentando, como que ela aguentou? É graça. Então não existe ninguém perfeito. Todo mundo vai ter que se adaptar. E a adaptabilidade para um casamento ser feliz é a intenção de glorificar a Deus através do meu casamento. É isso que funciona. Porque o meu cônjuge sempre vai ter alguma coisa que eu não gosto nele. Ele sempre vai fazer um negócio que eu vou fazer. Ele fez para me irritar. Ah, tenho certeza. E pode até ser que ele fez mesmo. E daí? O padrão seu é glorificar a Deus. Essa é a intencionalidade. Depois, Efésios 5, nós já estudamos esse texto. Ele vai dizer que o marido tem que... O que o marido tem que fazer em relação à esposa? Amar como quem? Cristo amou a igreja. E qual que é o padrão da mulher? A mulher tem que fazer o que com o marido? Respeitar. Vamos ver lá? Abra lá, Efésios. Vocês tutibiaram aí. Vocês deram uma tutibiada. Então vamos dar uma reforçada no texto bíblico aqui. Efésios 5, 22, né? Começa. As mulheres sejam submissas ao próprio marido como a quem? Como ao Senhor. Esse submissa, ele vai traduzir lá no verso 33 para você. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, falando do marido. E a esposa faz o quê? Isso é submissão. Respeitar o marido. E a pior coisa que nós estamos vendo na nossa realidade é que as mulheres não sabem respeitar os seus maridos. Isso é um banana. Ah, esse fulano não faz nada. Ah, o fulano aqui. E faz questão de pôr isso em outdoor, né? Para desrespeitar o cara, para desmerecer o cara, para a família inteira saber que o cara é um Zé Ruela. É desrespeitar, é não honrar. Você, como marido, você tem que ter a intencionalidade de amar. Queimou o feijão de novo. Mas eu vou amar essa mulher. Intencionalmente. Vou pedir para ela fazer macarrão. Mais fácil. Tudo bem. Você tem que ter a intencionalidade. E a esposa tem que ter essa intencionalidade de respeitar, de colocar em autoestima, irmãos. Quando você pensa em honrar, no hebraico, que é dar o devido peso. Literalmente seria essa a tradução mais próxima do verbo honrar no hebraico. Dar o devido peso. Ou seja, você considerar. Intencionalmente. Por mais quarta-feira que o seu marido seja. É o seu. Eu tenho que ter intencionalidade. Como marido de amar e como esposa de respeitar. Falamos do ensino, né? Reforçando aqui, Efésios 6:1, já aproveitando que está aqui. Filhos, obedecei a vossos pais. Os filhos têm que ter a intencionalidade de obedecer o pai, de honrar pai e mãe. E lá o verso 4 vai dizer: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Então, minha educação tem que estar pautada no padrão bíblico de justiça, de equidade, de intencionalidade. Porque se hoje você fala um negócio, amanhã você fala outro, isso irrita. Você tem que saber ensinar o seu filho o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Quando ele pode fazer e quando ele não pode fazer. E onde ele pode fazer e onde ele não pode fazer. Isso tem que estar muito claro. Quer ver um exemplo?
Pai, posso ficar de cueca? Seu menino lá tem 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pai, pode ficar de cueca, tá calor? Pode. Aí chega na igreja, ele arranca a calça, sai correndo pelado aí, sai de cueca aí. Peraí, falhou na sua educação. Você falou o que pode fazer, mas não falou quando e nem onde. E em determinados casos você vai ter que ensinar como fazer. O ensino ele prevê o que fazer, o que não fazer. Quando fazer e quando não fazer. Onde fazer e onde não fazer. E como fazer e como não fazer. Isso é intencionalidade. Você pode ficar de cueca, sim, desde que seja onde? Em casa, quando não tiver ninguém. Nenhuma visita. E como? Vai lá no seu quarto lá e tira. Não vai tirar aqui na sala, não. Pronto. Quando tiver visita, posso? Não. Pronto. Só que se você não ensinou dentro da perspectiva completa do que, quando, onde e como, ele aparece de cueca no dia que está lá o seu chefe te visitando, aí você aquele escarcel, ele vai se irritar. Fala, mas ontem eu podia, por que hoje eu não posso? Ele falou que eu podia ficar de cueca, por que agora eu não posso? Coisa simples. Eu estou te dando um exemplo simples. E isso serve para tudo. O seu ensino, nós já fizemos isso no encontro de casais. Né? Não tem gravado encontro de casais, porque é uma premissa minha. Mas, independente disso, você que participou, você vai lembrar disso. Na educação de filhos, você tem que educar o que, quando, onde e como. De um modo claro, com limites estabelecidos. Aí ele não vai ficar irado contigo. Você não vai suscitar a ira dele. Por quê? Porque você explicou. Se ele simplesmente apareceu de cueca no dia que tinha visita em casa lá, você deu uma dura nele, você vai lá, eu ponho de castigo, eu dou uma dura nele. Ele fala, mas por quê? Eu não tinha te falado que quando tem gente em casa, o que você... Ah, pronto. Ele vai até aceitar a disciplina, porque ele sabe que ele é que errou. Porque você já tinha ensinado. Agora, se você não ensinou, meu amigo, não adianta você ficar bravo. Né? Estou pegando exemplo do dia a dia bem simples. O pai arrotou na mesa. Ou assistir futebol, sei lá eu o quê. Para não falar outros sons que porventura você fez. Né? O que você está ensinando para ele? O pai fez, eu posso. Só que você não ensinou nem onde, nem quando, nem como. O que vai acontecer? Vai passar vergonha. Aí não adianta ficar bravo. Na verdade, você que não ensinou. Durante o processo de disciplina com os meus filhos, a gente tinha pautado o que, onde, quando, como, de forma tão repetitiva na cabeça deles, que quando acontecia alguma coisa, eles já vinham para receber a disciplina. O que aconteceu? Eu vim aqui para o senhor me dar uma tapa na bunda. Por que um tapa? Porque eu fiz isso. Mas quem falou que eu vou te dar um tapa? Não, eu já sei, eu esqueci, fiz isso, fiz aquilo. Já sabia. Eu só mudava a pena, porque às vezes eles falavam que era um, eu falei, não, nesse caso são duas, né? Lembra que lá em casa eram 3 palmadas, né? Então, dependendo do caso, não, era 2. Você já reincidiu, você já fez isso outra vez. Então, 2. Aí ele, pronto. Ele não vai ficar irado com a disciplina, porque ele já sabe que ele é quem quebrou a regra. Vai facilitar a aplicação da sua disciplina. Mas você tem que ensinar o que, quando, onde e como. De modo claro, o que pode, o que não pode. Quando não pode. Como não pode. O que eu esqueci? Quando? Não lembro. Mas as 4 questões aí. Tudo bem? Pronto. O discipulado, que é a ideia de ser criar situações, né? Que esse discipulado e treinamento que nós falamos,
Aí você tem que ter a intencionalidade de honrar. Êxodo 20, você já sabe, Êxodo 20, 12. Honra o teu pai e tua mãe. Eu preciso ter situações de treinamento para os meus filhos. Quer um exemplo? Um exemplo agora. Nós estamos vivendo aí com a enfermidade da minha mãe. O fato de eu ter ontem levado ela para fazer um exame em Ribeirão que surgiu assim de última hora. E chegar para os meus e falar, eu preciso, Samuel, que você vai me representar lá, seu presidente da federação, vai lá, o pai não vai, a mãe vai junto, mas assuma lá, você já tem 18 anos, você é aspirante da igreja, vai lá, você vai, cuida dos adolescentes que for lá da IPRA. E eu vou cuidar da sua avó. O que eu estou ensinando para o meu filho? Estou ensinando que eu, mesmo numa atividade que é da igreja, mas que eu não tenho a obrigação, porque eu não ia ser o palestrante, eu não sou organizador, não sei o que, eu ia participar. Então, dentro da hierarquia, é uma situação que poderia muito bem ser colocada ou deixada de lado para poder honrar meu pai e minha mãe. O que eu estou ensinando para os meus filhos? O que significa? Honra. Amanhã depois, se eu tiver uma necessidade, o que eu estou querendo ensinar para ele é que se ele tiver uma situação que ele pode colocar para depois, ou simplesmente se ausentar para poder me socorrer, o que ele vai fazer? Me honrar. Pelo menos é isso que eu espero. É isso que eu estou treinando ele fazer. É o que eu faço, por exemplo, toda vez que eles dão alguma coisa, eles ajudam, por exemplo, na manutenção da faculdade da Duda, agradece o vô, agradece a avó. Você tem que intencionalmente ensinar eles a honrarem. Nós crescemos tudo junto. Eu sei que o Samuel às vezes é difícil, né? Às vezes eu pego ele conversando, porque cresceram junto com vocês, estamos aqui há 6 anos juntos, e aí ele fez 18, então tinha 12, imagina. Aí ele chama, ó Dilson, ô Márcio, ô Abner. Aí eu chego lá em casa, dou uma dura nele. Falei, ó cara, sei não. É diácono, Adilson. Presbítero, Márcio. Pai, eu sei. O que eu estou fazendo com ele? Estou treinando ele a dar honra. Eu sei que nenhum de nós tem essa vaidade de ter que chamar o cara pelo título da função dentro da igreja. Graças a Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ensinar ele a honrar. Porque um dia, se ele tiver uma posição, seja o que for, alguém vai ter que honrá-lo também. Não é assim que funciona? Então, ensine isso, treine o seu filho a honrar as pessoas. Com intencionalidade. Ser educado e honrar as pessoas não vai trazer prejuízo nunca para ninguém. Agora, não saber honrar as pessoas pode te fazer passar vergonha. Ótimo, ensinar a honra. Ensinar a honra. A gente falava assim, fulano, que é uma ova. Sim, senhor. Não é assim? Eu ensinei. Não tem. Eloísa, que nada. Duda, que nada. Samuel, que foi? Não tem que. Sim, senhor, senhora. Pronto. É você ensinar honra. Eu não ensinei isso para os meus filhos, esse negócio de pedir bênção, porque está muito mais relacionado à questão católica, né?
Mas, por exemplo, eu, quando criança, fui ensinado. Então, eu chegava na casa do meu avô tinha lá 312 filhos, eu tinha que pedir bênção para todo mundo, beijar a mão, inclusive. Tudo bem, dentro daquele contexto católico que a gente vivia, era uma maneira de demonstrar honra. E aí eu chegava lá para cada... Olha a situação. Eram seis irmãos. São 6 irmãos, hein? São 9 filhos, 6 irmãos. Então eram 6 tios mais meu avô. 7 pessoas que eu tinha que pedir bênção toda vez que chegava na casa da minha avó. 5. Aí eu chegava lá, com o vô também? Não, o Martinho... tá. Um punhado, vai. Aí chegava para cada um, benção, vô. Beijava a mão dele. Benção, vô. Aí ele me dava um tapa na cabeça. Deus te abençoe, cabeça de boi. Aí ia pro outro. Benção, tio. Deus te abençoe, cabeça de boi. Era o jeito. Puxa vida, cara. A cabeça até meia torta por causa disso. Tudo bem, mas era a forma que a família desenvolveu para reconhecer honra. Tá? Então, na minha, eu acho que por causa do trauma do Deus te abençoe, cabeça de boi, eu não ensinei isso para os meus filhos. Mas, por exemplo, meu irmão já ensina isso para o Davi. O Davi chega em casa, benção, vô, benção, vó. Benção, tio. Né? Chama de tio Tato. Benção, tio Tato. Tá. Beleza. E aí, o que a gente faz? Ou reconhece, né? Vai lá, cumprimenta. Eu não dou um tapa na cabeça dele, não. Mas, né? Você faz isso. Você tem que ensinar o seu filho a honrar. A honrar os seus irmãos, né? Uma coisa, você vê... Quase todo mundo faz isso aqui na igreja, mas um exemplo, o presbítero com o Tito, né? Faz ele cumprimentar, e às vezes vinha com a mão errada, né? Aí, não é essa mão, filho, é com a outra mão. Você está ensinando a criança a honrar as pessoas. Isso faz parte da intencionalidade. O Salmo 127, Salmo 128. Vamos lá, abra sua Bíblia lá para a gente encerrar. São salmos que tratam aí do contexto de família. E a partir do verso 3 do Salmo 127, você tem: herança do Senhor são quem? Os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, lugar que coloca as flechas, né? Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Veja que nesse contexto aqui, os filhos, dentro do contexto, imagine uma situação lá, Salomão escrevendo esse cântico, né? 2000 anos atrás, e aí você tem a ideia, então, de que as famílias tinham que ser grandes, contexto rural, ainda contexto de povos invadindo propriedades e países, né? Então, era uma situação um tanto insegura. Então, quanto maior a quantidade de filhos, mais mão de obra você tinha para a questão agrícola, que era o contexto da época, né? Ninguém trabalhava na Andrites, não tinha na época, né? Não tinha empresa, não tinha indústria. Então, era todo mundo ali na agricultura familiar. Então, quanto maior o número de filhos, maior número de mão de obra. E na hora da proteção do negócio, quanto mais filhos, mais gente para brigar você tinha também. Então, era esse contexto que aponta aqui o Salmo 27. Mas, independente do contexto específico, o princípio aponta que os filhos vão ser fonte de proteção. Eles serão protegidos para que no futuro sejam fonte de proteção. Bendito ou feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, essa ideia da cumplicidade, desses pontos que nós falamos todos anteriormente, você tem que intencionalmente ensiná-los aos seus filhos.
a ideia de que existe uma lealdade, uma proteção, uma perspectiva de proteção que a família tem que gerir no coração das crianças, para que elas entendam que elas foram cuidadas, protegidas, alimentadas e preparadas, para que um dia, se a família precisar, essa família não seja envergonhada, mas tenha filhos para protegê-los. Então, essa ideia, eu fui protegido e agora eu vou proteger, é algo que precisa ser intencionalmente cultivado no coração dos seus filhos. Por que os filhos crescem, vão embora e abandonam os pais? Porque não foram ensinados sobre a honra, sobre a lealdade, sobre a cumplicidade. Eu me lembro de uma situação, sempre eu saía, eu levava, às vezes levava os 3, né? Mas sempre levava. E quando eu queria dar um ensinamento específico para um deles, aí eu separava do rebanho e levava sozinho o treinamento. E aí eu lembro uma situação que eu peguei o Samuel e levei o Samuel, e a gente ia passar o dia todo fazendo alguma atividade. Essas histórias de mutirão da minha vida aí, que vocês conhecem muito bem. E aí, no meio do dia, apareceu não sei quem lá, e chegou, e havia a possibilidade de levar o Samuel embora. Acho que era em Pitangueiras isso. Né? E o Samuel olhou para mim e falou assim, posso ir? Eu chamei ele, falei assim, peraí, cara, eu te chamei para você ficar comigo aqui até que hora? Até o fim. Olha, você é meu amigo, você é leal ou você vai pular do barco, agora que a gente tem um monte de coisa ainda para fazer? Aí ele falou assim, desculpa, pai. Eu não vou não, obrigado. O que eu estou fazendo com ele? Estou ensinando a respeito da lealdade. Eu fiz um compromisso de ficar com meu pai até o final do dia, mesmo que aparecer um negócio melhor para mim, eu vou cumprir o que eu combinei. Isso só vai ser possível você ensinar você vivendo com ele, andando com ele, trazendo ele perto de você. E aí, qual que é o teste? Passa-se algum tempo, acontece situação semelhante, e você chega para ele e fala assim, não, filho, pode ir. Ele fala, não, pai, combinei com o senhor. Aí você fala, não, tudo bem. Porque aí você viu que ele aprendeu sobre lealdade. É intencional, irmãos. Você tem que intencionalmente criar essa situação. Vamos para o Salmo 128. Bem-aventurado o que teme o Senhor, anda nos seus caminhos, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa. Veja, é uma intencionalidade de manter essa esposa no interior da casa, não porque o cara não quer que ela trabalhe fora. Ela pode trabalhar fora. Você lembra o padrão da mulher virtuosa, uma mulher de 3.000 anos atrás, nos ensinando a respeito de empreendedorismo. Nós estudamos isso recentemente. Trabalhando fora, juntando próprio dinheiro, comprando um terreno, plantando uma vinha. Trabalhando fora. Fazendo recursos, investindo em 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Produzindo. Não tem problema nenhum. Só que ela não pode perder de vista que é ela que dá ordem para os da sua casa. Não é assim que lá o provérbio vai dizer? É ela que administra ali. Então, aqui no contexto do Salmo 128, ela está exercendo essa função de administradora. Então, no interior da casa, a mulher, no interior da sua casa, será como videira frutífera. Ela está produzindo frutos, não só no sentido de dar filhos, da procriação, mas de educar, de ensinar, de corrigir, de ajudar ali dentro de casa. E aí entra os filhos como rebentos da oliveira, e eu quero chamar a atenção para essa última frase. Aonde? A roda da tua mesa. Não é os teus filhos, está escrito assim, os teus filhos como rebentos da oliveira, cada um no seu celular. Ou cada um na sua tela. Ou cada um no seu quarto. Existem momentos específicos da família que você tem que ter a intencionalidade de reuni-los. Sem celular, sem nada.
Você tem que aprender a desligar a televisão para fazer oração do almoço. Porque nada pode atrapalhar aquele momento. Você tem que ter a intencionalidade de criar um ambiente, um momento específico, à roda da mesa, para gerar o prazer pela alimentação e pela comunhão. Como fruto do seu trabalho. Como bem-aventurança do Senhor. Como reconhecimento de uma mãe que preparou a refeição no interior da casa, cuidando. E não ensinando seu filho a reclamar da comida da esposa, no caso da mãe dele. Tudo o que você faz, irmãos, vai ser absorvido por eles. Então você tem que ter a intencionalidade de fazer um bom serviço para que ele seja melhor do que você é. Isso dá trabalho. Fazer um planejamento de treino dá trabalho. E mais que isso, colocar em prática o planejamento do treinamento dá muito mais trabalho. Mas esse é o seu papel. Porque se você fracassar nisso, já era. Concluindo, a família foi planejada, criada, instituída por Deus e para funcionar, exige o cumprimento de uma série de posturas para alcançar o objetivo maior, que é de glorificar o próprio Deus e gerar benefício a cada parte envolvida. Formar uma família é coisa séria. Por isso você tem que pensar muito bem. Envolve espiritualidade, maturidade, entendimento, abnegação, altruísmo, liberalidade, envolve empatia, envolve resiliência, envolve dependência, envolve amabilidade e intencionalidade. Fazer as coisas sabendo por que está sendo feito daquele jeito. Viver em família é diferente de viver em ajuntamento. Viver em família é viver para a glória de Deus. O problema da nossa geração é que nós temos muitos ajuntamentos e poucas famílias. O desejo do meu coração é que a sua casa não seja um ajuntamento, mas seja uma família para a glória do nosso Deus. Alguma pergunta, irmãos? Ou alguma contribuição? Grave essa palavra. Intencionalidade. Você vai fazer com seus filhos, você vai fazer com seus netos. Lembrando que você só tem até os 11 anos para fazer isso, tá? Depois disso, meu amigo, pode até ser que você consiga lá influenciar positivamente, mas vai ser muito mais difícil. Você tem que preparar o negócio agora. Geralmente você tem um hiato aí, né? Dos 12 até os 20 e poucos anos. Às vezes chega até 30 anos, onde você perde de fato o convívio com seus filhos por conta do trabalho, faculdade, avanço profissional, tarará. Geralmente só depois que eles casam e formam a família deles, é que eles vão ter uma reaproximação. Então, o tempo que você tem, para quem tem filho pequeno, é agora. Para quem tem filho adolescente, é ontem. Não é nem agora, é ontem. Você precisa criar um plano de treino para o seu filho. Intencionalmente, em todos os sentidos.
eticamente falando, espiritualmente falando, emocionalmente falando, socialmente falando, fisicamente falando, em todos os sentidos. Crie lá o seu plano. Sim, perfeito. Aqui, ó, eu pus como entendimento. Se você ver, vou voltar aqui para você ver, ó, que eu tentei, na verdade, colocar uma palavra, espiritualidade, é o que resume a questão da dependência de Deus, né? E aí eu pus entendimento, que simboliza a responsabilidade, que foi o que você entender o que você tem que fazer. Tá? Então, lá na conclusão, eu tentei sintetizar cada uma dessas ordens, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não sei se eu consegui pôr tudo, mas aí a ideia é, ó. Então, dependente de Deus, prioridade, cumplicidade, responsabilidade, pregação. Então, eu tentei colocar aqui palavras, mas que referem-se aos itens que nós estudamos. E aí, bem lembrado, que é justamente a responsabilidade, um desses 10 pontos aí que nós estudamos. Tudo bem, irmãos? Ótimo. Então, para quem não casou ainda, Julinha, Anne, né? Quem mais que não casou aqui ainda? Fabinho, Gigi, Lê, seu Oziel. Ah, mas ele já casou uma vez. Ah, não, é só uma pergunta, desculpa. Hã? Então, vamos lá. A Bíblia fala. Sim, a disciplina faz parte. A disciplina faz parte. Olha aí, coisa bonita, hein? Falta da disciplina. É dentro da responsabilidade que o nosso irmão Grião chamou a atenção. Problema do? Tá, mas é aquilo que nós tratamos nos pontos anteriores. Mas e outra, entra aqui também do não provocar os vossos filhos a ira. Porque não adianta nada eu falar para o meu filho, não faça tal coisa, se eu faço. Porque aí se eu uso, assim, mas eu sou o pai, pronto, acabou, aí é autoritarismo e não educação. Tá, Juliano? Se preparar, né? Claro, perfeito. Essa é a ideia. A ideia é o seguinte, irmãos, aqui é nessa analogia que o Salmo nos permite, né? Tem pai lançando os filhos para longe de Deus, né? Quando não educam da maneira correta, ou quando não são exemplos, ou quando negligenciam a disciplina. Então, cuidado, que você pode estar lançando o seu filho para longe de Deus, como flecha. Cuidado.